Caso Natalia Grace. Olha, pessoal, essa história é tão absurda, ela é tão sinistra e revoltante, que às vezes é difícil acreditar que é um caso real, porque mais parece um filme de terror. E eu vejo que muita gente ainda não sabe quem é vilão e quem é vítima nessa história. A Natalia era uma criança problemática ou uma adulta sociopata que tentou acabar com a vida da família adotiva? Ou ela era vítima? Por isso hoje eu trago para vocês a história completa, com as provas e todos os fatos relevantes para te ajudar a entender o caso e deixar claro de uma vez por todas quem é o verdadeiro monstro nessa história. E depois eu quero que vocês comentem aí se vocês esperavam tantas reviravoltas no caso. Combinado? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo que hoje o assunto é tenso. Primeiro, para quem não tá tão a par assim do assunto, um breve resumo do caso, pessoal. Em 2010, Michael e Christine Barnett adotaram uma criança ucraniana de 6 anos de idade que sofria de um tipo raro de nanismo. Um tempo depois, eles passaram a alegar que a garota não tinha 6 anos, que eles foram vítimas de uma fraude e que se tratava de uma adulta sociopata que tentava ferir, envenenar e ameaçava dar fim à família adotiva enquanto eles dormiam. Em 2012, 2 anos depois da adoção, usando um laudo médico que atestava que a Natalia era uma adulta, os Barnett entraram com um processo na justiça e conseguiram alterar legalmente a idade da garota de 8 para 22 anos. Então eles alugaram um apartamento e colocaram a Natalia para viver lá sozinha. E tudo que ela tinha era um vale alimentação do governo e o aluguel pago pelos pais adotivos com o dinheiro do auxílio do governo que eles conseguiram para ela. Em 2019, o casal Barnett foi denunciado por negligência infantil. Michael e Christine já estavam separados nessa época, os dois se entregaram à polícia e foram liberados após pagarem fiança. Michael foi a julgamento em 2022 e foi absolvido de todas as acusações. O julgamento da Christine deveria acontecer depois, mas acabou sendo cancelado por falta de provas. Resumo feito, bora desmascarar as mentiras sobre esse caso? Número 1. Natalia era adulta. Isso é uma mentira, pessoal. Não restam dúvidas de que a Natalia era uma criança e não faltam provas. Primeira prova. O casal Barnett alegou que a ideia de trocar a idade da Natalia veio de um detetive da polícia de Westfield chamado Scott Close, e que esse cara teria conseguido os documentos de naturalização da Natalia e depois de uma investigação chegou à conclusão de que ela era sim uma adulta e sugeriu que os Barnett entrassem com um processo para mudar a idade dela. A verdade é que em março de 2012, o detetive Close, junto com o conselho tutelar, atendeu a uma denúncia de maus tratos infantil feita por vizinhos dos Barnett. Essa denúncia foi feita porque a Natalia estava há horas trancada do lado de fora da casa, de madrugada e chorando pedindo para entrar. E segundo o próprio Michael em entrevista, esse castigo foi dado pela Christine porque a Natalia não queria contar quem ela realmente era. Como os Barnett contaram para o detetive as suspeitas que eles tinham sobre a Natalia ser uma adulta sociopata, ele realmente investigou o caso. Mas se liga no resultado dessa investigação. Em um relatório enviado por e-mail ao Conselho Tutelar, o detetive Close afirmou que, para todos os efeitos de investigação, a Natalia é sim uma criança. E esse e-mail foi mostrado pela própria polícia de Westfield no documentário O Curioso Caso de Natalia Grace. Ou seja, os Barnett mentiram sobre o detetive ter ficado do lado deles. Mas então, como os Barnett conseguiram alterar a idade dela? E aí vem a segunda prova. Em 2012, a idade da Natalia foi legalmente alterada de 8 para 22 anos. E a partir daí ela passou a ser considerada uma adulta para todos os efeitos. Mas o juiz que autorizou essa mudança levou em conta a alegação do casal e um laudo de um médico chamado Andrew McLaren que atestava que a garota poderia ser maior de idade. Mas esse foi o único laudo médico apresentado, e era de alguém próximo dos Barnett, já que o Dr. McLaren era o médico da família há muitos anos. O juiz nem chegou a ver ou conversar com a Natalia. Foi tudo muito rápido e estranho, pois eles nem pediram a avaliação de um médico independente indicado pela corte ou algo assim. E é fato que o casal Barnett levou a Natalia em outros médicos antes do Dr. McLaren, e todos eles atestaram que a Natalia era uma criança. Por exemplo, em junho de 2010, o endocrinologista Andrew Higgs avaliou a Natalia e atestou que ela teria entre 9 e 11 anos de idade. Os Barnett resolveram esquecer esse laudo. Também em 2010, o Dr. Joseph Bellflower avaliou a estrutura óssea da Natalia e atestou que ela era sim uma criança, inclusive em depoimento.
Além disso, o dentista Timothy Gosweller avaliou a Natalia em 2011 e atestou por escrito aos Barnett que a garota deveria ter entre 6 e no máximo 9 anos de idade, porque ela ainda tinha vários dentes de leite. A Christine inclusive assinou esse laudo, mas convenientemente eles descartaram todos esses laudos e se apegaram a um único laudo, aquele que diz exatamente o que eles precisavam usar para conseguir alterar a idade da Natalia. E como se não bastasse, terceira prova. Antes dos Barnett adotarem a Natalia, uma outra família se interessou pela garota, os DePaul. A adoção acabou não dando certo porque a família que tinha a guarda da Natalia na época, os Ciccone, foi denunciada ao conselho tutelar e eles pensaram que a denúncia tinha partido dos DePaul e por raiva cancelaram o processo de adoção. Mas durante o processo, os Ciccone chegaram a visitar os DePauls algumas vezes. E nessas visitas, os DePaul tiraram fotos da Natalia junto com a sua filha biológica. E fica claro nessas fotos que a Natalia estava trocando os dentes. Isso por volta de 2008 e 2009, quando, de acordo com os Barnett, ela teria uns 20 anos de idade. Meio velha para trocar os dentes, né? Essas fotos foram apresentadas pelos DePaul quando eles deram entrevista ao documentário O Curioso Caso de Natalia Grace. Quarta prova. A mãe verdadeira da Natalia foi encontrada na Ucrânia e se chama Anna Gava. Ela inclusive fez o exame de DNA, gravado e documentado, que confirmou que ela é mesmo mãe da Natalia. E pela idade da Anna Gava, que nasceu em 1979, se a Natalia tivesse mesmo 22 anos em 2012, como alegavam os Barnett, ela teria que ter dado à luz a menina aos 10 ou 11 anos de idade. Caso isso tudo ainda não seja suficiente para você, se liga na quinta prova. Em 2023, a Natalia fez um exame de DNA para mapear sua idade, e todo o processo foi acompanhado pelo time desse documentário que eu citei. Esse exame médico, de um laboratório respeitado, mostrou que a Natalia teria mais ou menos 22 anos em 2023. Ou seja, ela teria por volta de 10 ou 11 anos de idade quando foi abandonada para morar sozinha em um apartamento em um bairro perigoso. Número 2. O verdadeiro monstro. Agora tá esclarecido que a Natalia não mentia sobre ser uma criança, certo? Mas será que ela era mesmo perigosa? Ela era uma sociopata, um monstro como pintavam os Barnett? Por que a própria Natalia afirmava aos vizinhos que tinha 22 anos? Por que ela dizia que tinha tentado machucar a família? Bom, vamos lá. Depoimentos do Michael. Antes de 2019, Michael Barnett alegava que eles foram vítimas de uma fraude, que a Natalia era perigosa e que destruiu a sua família. Mas muitas provas foram surgindo com as investigações das autoridades. As provas de que a Natalia era mesmo uma criança, a denúncia de maus tratos feita por um vizinho em 2012 veio à tona, mensagens trocadas entre o Michael e a esposa já estavam em posse da polícia, e vendo que a mentira toda estava caindo por terra, ele começou a jogar toda a culpa na Christine. O Michael confessou que a Christine maltratava a Natalia, que agredia a garota violentamente e que uma vez chegou a jogar spray de pimenta nos olhos da menina, para tentar uma coisa nova, segundo ela disse para o marido. E o Michael também contou que em um desses castigos ela obrigou a garotinha a ficar umas 18 horas em pé com a cabeça na parede, porque segundo a Christine ela não queria contar quem ela realmente era. Vídeos. A própria Christine gravava muitas dessas coisas, pessoal. Não agressões físicas, mas psicológicas. Olha isso. Esse é o vídeo dela obrigando a Natalia a ficar em pé com o nariz na parede. Segundo os médicos, a condição rara da Natalia faz com que ela sinta dor nas pernas e nas costas em atividades normais como caminhar. Agora imagina ficar horas em pé. Segundo Michael, ela não podia comer nem ir ao banheiro e chegou a fazer as necessidades nas calças. Segundo a Christine, a menina fez isso só para afrontar. Outras vezes ela gravava fazendo perguntas para a garota, como que para provar que a Natalia não queria dizer quem ela realmente era. E dá pra ver pela carinha dela que ela nem sabe o que tá acontecendo. E nessas gravações fica óbvio que ela é uma criança, né, pessoal? Depoimento da Natalia. A Natalia também confirmou essas histórias contadas pelo Michael em entrevistas. Segundo a Natalia, a Christine fazia tudo isso para obrigar a garota a dizer pros vizinhos e para todo mundo que ela conhecesse que ela era uma adulta e que tinha desejos de machucar a família. E por medo dos maus tratos, ela fazia o que a Christine mandava. Conversas entre Michael e Christine obtidas pela polícia. Nas conversas do casal que a polícia recuperou, tem mensagem de 2013 do Michael falando para Christine que ele tinha um vídeo dela dando a maior surra na Natalia. E a Christine responde: "Tanto faz, você sabe que ela é má e uma psicopata." No documentário O Curioso Caso de Natalia Grace, o filho mais velho do casal, o Jacob, chega a comentar com o pai sobre a vez que eles empurraram a Natalia da escada. Isso quando ele não sabia que eles estavam sendo escutados pela produção.
Como se tudo isso não bastasse, a gente precisa lembrar que eles abandonaram a Natália em um apartamento para morar sozinha. Isso quando ela tinha por volta de 11 anos de idade, em um lugar que não era adaptado para uma pessoa com nanismo. A menina não sabia cozinhar, não sabia se cuidar, e a Christine controlava com quem ela podia conversar e obrigava a garota a dizer para todo mundo que ela não era uma criança, que ela tinha 22 anos e que tinha tentado matar a família. E é claro que isso afastava os vizinhos dela, então a menina estava completamente sozinha. Galera, essa mulher chegou a tentar arrumar um encontro amoroso para Natália com um homem adulto que tinha nanismo. Tem mensagens recuperadas que mostram isso. Inclusive a polícia foi atrás desse homem. Em entrevista ao documentário O Curioso Caso de Natália Grace, o cara mostra essas mensagens. Por sorte ele era uma pessoa decente e não aceitou. Mas imaginem o que poderia ter acontecido com a Natália dependendo de quem fosse. No fim, a Natália alega que nunca tentou ferir ninguém da família e uma coisa é fato. Ela era muito pequena para conseguir machucar alguém. Os Barnett não têm nenhuma prova de que a Natália realmente tentou ferir alguém da família, a não ser o depoimento deles, e até o que eles alegavam sobre a Natália supostamente machucar crianças na escola foi desmentido pelo detetive Brandon Davenport. Em entrevista ao documentário Curioso Caso de Natália Grace, o detetive conta que durante as investigações ele entrou em contato com a escola da Natália e que os professores e funcionários relataram que a Natália era uma criança adorável e que todos gostavam dela. E o que preocupou o diretor da escola foi a relação da Natália com os pais, porque segundo ele, parecia que os pais eram cruéis com a Natália. Mas quando ele questionou a Christine sobre isso, ela surtou e a gente sabe que ela tirou a Natália da escola. Então os Barnett não têm provas sobre essa Natália violenta que eles pintaram. Já contra eles existem muitas provas. E eu acho que com tudo isso que eu mostrei, tá claro quem são os verdadeiros monstros nessa história. É ou não é, pessoal? A Natália afirma que o Michael nunca a agrediu, mas que ele foi conivente com toda a situação. Por que os Barnett fizeram tudo isso? Olha galera, talvez a gente nunca tenha uma resposta definitiva, já que é um casal de mentirosos. A gente sabe que os Barnett ganhavam uma boa grana com a imagem da Christine de supermãe. Afinal, ela se colocava como a mãe de um menino autista que venceu as limitações e se transformou em um gênio sob os cuidados dela. E é verdade que o Jacob era um gênio, mas porque ele era, não por causa da Christine. E ela ganhou muito espaço na mídia local, um instituto para crianças PCD que ela abriu chegou a faturar mais de $140 mil em um ano. Ela fechou com uma editora a publicação de um livro e recebeu $600 mil de adiantamento, e até um filme sobre a vida dele estava sendo negociado, pessoal. Então imaginem quanto a imagem dela melhoraria se ela adotasse uma criança órfã, com deficiência, e conseguisse ajudar essa criança. Só que provavelmente eles se arrependeram depois, porque a Natália realmente não devia ser uma criança fácil como eles imaginavam. Ela chegou com vários traumas dos abandonos anteriores, né pessoal? Então talvez ela fosse mesmo uma criança muito teimosa e tudo mais. Além disso, a Natália precisava de várias cirurgias para corrigir as pernas, corrigir os pés, corrigir a coluna, e tudo isso custa muito dinheiro. Eles chegaram a fazer a cirurgia nos pés dela e deu muito trabalho e custo, mas ela precisava de muito mais. Então talvez a Christine tenha percebido que a Natália seria um peso para a vida de estrelato dela com o Jacob. Mas ela não poderia simplesmente devolver a menina para adoção. Imaginem o que a mídia diria sobre a supermãe que abandonou a filha adotiva com deficiência. Então, como se livrar da menina? Talvez pintar a garota como uma adulta sociopata, como no filme A Órfã, que tinha sido lançado há pouco tempo, fosse a solução. Eu não acredito que a Christine realmente pensava que a Natália era uma adulta, porque tinha muitas provas que ela simplesmente ignorava de propósito. Pra mim, eles só foram muito cruéis e burros mesmo, porque claramente essas mentiras não se sustentariam pra sempre. Número 4. Por que os Barnett não foram condenados? Lembram que no resumo eu falei que os Barnett não foram condenados? O Michael foi absolvido de todas as acusações e a Christine nem chegou a ir a julgamento. Mas como pode com tantas provas? Isso aconteceu por uma palhaçada jurídica, pessoal. Acontece que a acusação era de abandono de uma criança, mas perante a lei, a Natália tinha 22 anos na época, ou seja, para todos os efeitos, ela era uma adulta. E não foi permitida à promotoria sequer questionar a idade da Natália. Então os jurados não tiveram outra alternativa a não ser considerar o Michael inocente das acusações. E tendo isso em vista, o julgamento da Christine nem aconteceu, já que a acusação era a mesma. Mas eu não acho que a história tenha acabado para eles não. Acho que tem muitas provas para um processo caso a Natália queira seguir adiante. E eu não entendo de lei americana, mas eu gostaria muito de ver esses dois pagarem pelo que eles fizeram. Número 5. Como a Natália tá hoje?
Depois de ter sido abandonada por mais de um ano para viver sozinha em um apartamento, a Natália foi acolhida pelos Mans, uma família que já tinha adotado 10 crianças PCD. Ela viveu com eles durante quase 10 anos, pessoal. Mas esse casal também foi considerado suspeito, galera. Algumas pessoas acusaram os Mans de adotarem crianças PCD para poder receber o auxílio do governo. Era meio que um modo de fazer a vida, entende? E também teve denúncia de que eles agrediam as crianças, ameaçavam vizinhos. Galera, essa história é cheia de absurdos, né? Mas esse papo sobre os Mans fica para um próximo vídeo. Caso vocês tenham curiosidade de saber, comenta aí que eu posso falar mais sobre eles para vocês. Mas como a Natália tá hoje? Olha, até onde se tem notícia, ela tá vivendo com os DePaul, aquela família que queria adotar a Natália antes dos Barnett. Eles acabaram acolhendo a garota como filha, a Natália conseguiu corrigir a idade dela no passaporte, como vocês podem ver aí, e ela quer terminar os estudos e escrever um livro sobre a vida dela. E eu acho que história não vai faltar para essa menina contar, né, pessoal? Eu espero que ela possa viver uma vida feliz a partir de agora, ao lado de pessoas boas. Eu acho que ela merece. E vocês? E me contem aí o que vocês acharam de tudo isso, galera. Gostaram do vídeo? Da forma como eu resumi e contei a história? Se sim, deixe um like aí e compartilhe esse vídeo com amigos e familiares, porque a Natália merece ter sua história contada. Vocês não acham? Por hoje é isso, valeu pela companhia, até a próxima, falou!